Busquemos ao Senhor em oração. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Queremos, Pai, neste momento te agradecer porque estamos iniciando um novo ano. Que possamos tomar uma decisão, Pai, de te servir, de fazer a Tua vontade, de ter uma nova vida contigo. Possamos nos dedicar ao estudo da Tua palavra a cada dia, à oração e testemunhar daquilo que Tu tens feito por cada um de nós, Pai. Para nós este ano é desconhecido, mas sabemos que Tu já conheces todas as coisas, portanto, que tenhamos a proteção dos Teus santos anjos, a iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos tomar sempre decisões acertadas e que façamos o melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam, todos os que nos pedem orações. Tu sabes, Pai, a fé, a confiança que tem em Ti e a certeza de que Tu podes solucionar todo e qualquer problema. Nós colocamos em Tuas mãos, Pai, cada um de nós, e que nos dê um ano repleto de bênçãos e vitórias. Acima de tudo, Pai, que se for da Tua vontade, nós possamos contemplar o nosso Senhor Jesus voltando ainda este ano, em nome de Jesus. Amém. Estamos já no ano de 2026 e esperamos que todos tenham tido uma passagem de ano sem nenhum problema, que tenham buscado a presença de Deus na passagem do ano e que possam viver em paz e união com os seus familiares e também com os irmãos da igreja, com quem você se relaciona, que tenham uma vida diferente daquela que nós tivemos até aqui. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm orado por nós, pela nossa saúde, essa forte gripe que eu peguei, muita tosse muito forte, e fiz exames, graças a Deus, não deu pneumonia, nem deu Covid, louvado seja Deus por isso. Já estou me recuperando, agradeço as receitas que me foram enviadas por alguns irmãos. Louvado seja Deus por cada um de vocês, irmãos. Nós ficamos felizes por vocês se preocuparem conosco. Nós continuaremos o nosso estudo e estamos falando sobre Filipenses e Colossenses. Essa semana, especialmente, nós estamos fazendo uma introdução do apóstolo Paulo, de como ele se dirigia aos cristãos lá de Filipenses e também dos Colossenses. E Paulo, ele fala um pouco aqui, durante o estudo que fizemos, nós aprendemos que Paulo ele era perseguido depois que ele aceitou a Jesus, mas ele não desanimou, ele não se abateu, ele perseverou. Ele sabia que ele não estava servindo a pessoas, a homens, a seres humanos, mas estava a serviço de Deus. E para ele era uma alegria poder estar preso, não por causa de ter feito coisas erradas, não era um prisioneiro de Roma, mas um prisioneiro de Jesus Cristo. E nós encontramos Paulo se dirigindo aos irmãos lá de Filipos e também os irmãos de Colossos. Em Filipenses capítulo 1, nos versos de 1 a 3, Paulo escreveu: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Aqui, Paulo dizendo que ele estava se dirigindo aos santos que estavam lá em Filipos. E quando nós lemos aqui na palavra de Deus a palavra santo, não quer dizer que a pessoa não tenha pecado, é uma pessoa completamente pura, uma pessoa que íntegra. Não, ele está se referindo aqui àquelas pessoas que foram separadas, santos no sentido de ser separadas para o serviço ao Senhor Jesus Cristo. E também em Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo escreveu: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Vejam, mais uma vez aqui ele se refere ao povo santo na cidade de Colossos, ao povo separado para o serviço ao Senhor Jesus Cristo. E interessante que nessas duas passagens, Paulo não se dirige apenas aos membros da igreja, mas ele se dirige também aos líderes da igreja, aos bispos, aos diáconos,
aos que têm liderança na igreja, Paulo, ele se dirige a todas as pessoas e não importa a posição que estava ocupando na igreja. E também é interessante que sempre que Paulo se dirige aos irmãos através de suas cartas, ele começa e diz graça e paz. Irmãos, se nós não tivermos a graça de Deus em nossa vida, nós não teremos paz, nós não seremos felizes. A graça de Jesus na vida de cada um de nós é essencial para que sejamos fiéis, sejamos alegres, sejamos pessoas que estão dispostas a servir. Isso é a graça de Deus quem nos concede esse dom de podermos servir para que possamos testemunhar de Jesus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em outras cartas que ele escreveu, ele se referiu a vários dons que Deus concede na igreja. Não é somente pastores, bispos, diáconos e anciãos. Não é somente esses dons que Deus deu. Aqui em Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Eu li 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 12, na Bíblia, Nova Versão Transformadora. Vejam que o apóstolo Paulo, ele fala de como que deve ser uma pessoa que deseja um cargo na igreja. O bispo, que seria o ancião, ou um diácono, precisa ser uma pessoa respeitável, precisa ter controle na sua casa, precisa ser líder na sua casa, porque como que ele quer ser um líder na igreja se não lidera a própria casa, se não cuida bem da família? Então, aqui vem a orientação, como é que nós deveremos nos portar ao escolhermos uma pessoa para ocupar uma função dessa na igreja. E Paulo, ele diz aqui que uma pessoa recém-convertida não deve ser colocada em nenhum cargo desse, numa posição dessa de responsabilidade, para que ele não se orgulhe e venha ser tentado pelo diabo e cair. Então, muitas vezes, algumas pessoas se convertem, são batizadas na igreja e logo alguém quer nomeá-lo, colocá-lo numa função de diácono ou de ancião, mas nós temos que observar, ir aos poucos, vendo como que a pessoa se porta, se ela realmente está seguindo os princípios bíblicos, se ela está sendo uma pessoa que é bem falada na sociedade, ali onde ela vive. Então, tudo isso tem que ser observado pela igreja, para que a pessoa seja um bom líder. O apóstolo Paulo, ele vem então se dirigindo aos irmãos de Filipos e também de Colossos, chamando-os de santos, por quê? Porque foram separados para esse serviço. Paulo, ele treinava pessoas para deixar como líderes por onde ele passava. Timóteo é um desses que Paulo treinou para que ele pudesse exercer a função no lugar do apóstolo Paulo.
Também Epáfras, que nós comentamos aqui ontem, lá de Colossos, também foi treinado pelo apóstolo Paulo, e assim Paulo preparava líderes para as igrejas, e essa era uma prioridade que o apóstolo tinha. Por quê? Porque isso ampliava os esforços do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele era itinerante, né? Um pregador, um apóstolo itinerante. Ele não parava em uma só região, um só lugar, uma cidade, mas ele saía por vários continentes pregando, fazendo as suas viagens missionárias. Então, por onde ele passava, ele treinava pessoas e deixava ali para que pudessem dar seguimento ao trabalho que ele havia começado, para que a igreja permanecesse fiel ali ao princípio da palavra de Deus. Em algumas ocasiões que Paulo escreveu essas cartas, ele usou pessoas para ajudá-lo, para assisti-lo, e Paulo, ele recebia a mensagem, a orientação do Espírito Santo e transmitia então a essa pessoa para que ela escrevesse. Mas, mesmo assim, Paulo, quando usava alguém para poder escrever o que ele estava transmitindo, ele usava a sua autoridade. Ele dizia: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Poderia ser Timóteo que estava escrevendo ou uma outra pessoa, mas ele colocava ele como a autoridade que Deus havia dado. E Paulo, como nós sabemos, ele era apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não foi escolhido por seres humanos para ser um apóstolo, para ser um pregador aos gentios. Ele foi chamado diretamente por Jesus lá no caminho de Damasco, como nós vimos aqui já essa semana que nós comentamos com vocês. Então, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E temos nós sido apóstolos também do Senhor Jesus? Ou nós temos sido apóstolos, pregadores, pastores, ministros, por nosso próprio desejo, por nossa própria vontade? Ou fomos nós escolhidos, chamados por Deus, por Jesus Cristo, para realizar esse trabalho? Porque se nós fazemos um trabalho por nossa própria vontade e o nosso próprio desejo de querer ser um pregador, nós normalmente iremos fazer aquilo que nós achamos que nós podemos fazer e não estaremos dispostos a seguir o que está escrito na palavra de Deus e fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Então nós precisamos ser pregadores, pastores, missionários, ministros do Senhor Jesus Cristo, chamado pelo Senhor Jesus Cristo para realizar esse trabalho. E louvamos a Deus por todos aqueles que são realmente ministros chamados pelo Senhor Jesus e que vivem em sua vida, não importa o que passa, o que aconteça, estão firmes, perseverando, porque foram chamados para Jesus, para este ministério. Todos nós passamos por muitos momentos difíceis, não somente os irmãos da igreja, mas os pastores, os ministros, os missionários passam muitas lutas, muitos problemas. Mas se foram chamados por Jesus, eles não desistirão, eles não abandonarão a fé e eles perseverarão até o fim, assim como perseverou o apóstolo Paulo. Agradecemos a vocês por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia, no primeiro dia do ano de 2026. Vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana e esperamos que continuemos esta caminhada. Hoje foi o primeiro dia e vamos continuar cada dia um passo, procurando ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. E se nós assim fizermos, nós seremos vencedores. Não porque nós somos fortes ou capazes, mas porque Jesus vai fazer com que nós vençamos as lutas e as batalhas diárias. Que todos tenham um bom dia e um feliz ano de 2026.